Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre do ano de 2025. O trimestre que tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Amados irmãos, a lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título O pecado corrompeu a natureza humana. E para essa lição, o texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3 e versículo de número 23, aonde diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade prática diz que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Queridos, a leitura bíblica em classe está primeiro no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 1, 6 e 7, aonde diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Também, queridos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 14, diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amados irmãos, os objetivos da lição são, primeiro, explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Segundo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E terceiro, pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Meus queridos, o problema do advento do pecado, e aí vai como motivação a nossa aula, o problema do advento do pecado não significa que não haja esperança para o ser humano, não é? Se ele não mergulhar em seu egoísmo, não é? E reconhecer que é um pecador e crer no Salvador, em Jesus Cristo, ele encontrará plena salvação na pessoa bendita de Jesus. E nele, nem tudo está perdido para o ser humano. Então, o grande problema do pecado não é em si o pecado, se bem que o pecado faz distanciamento entre Deus e os homens. É o homem reconhecer que é pecador e se voltar, não é, para Jesus Cristo e encontrar perdão para os pecados e salvação na pessoa bendita de Jesus. Então, o ser humano, ele foi criado, na verdade, à imagem de Deus, não é? Criado em santidade à imagem de Deus. Mas ele foi corrompido pelo pecado, de uma maneira que somente em Cristo, somente em Jesus Cristo, é possível a sua restauração a Deus. E aí, só para os irmãos terem ideia da gravidade do pecado.
nada pode, não é, irmão? Nada pode livrar o homem do pecado. Somente Jesus Cristo pode livrar o homem do pecado. Nisso, o capítulo 3 do Gênesis, ele relata como, não é, a maneira como o pecado entrou na humanidade. E no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós encontramos a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. Então, nessa lição, nós vamos aqui mostrar aos irmãos, apresentar a origem e a dimensão do pecado na humanidade. E também refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças, não é, inadequadas em relação ao pecado. E aí eu quero mostrar aos irmãos, dentro desse contexto, que Deus não é o autor do pecado. Nós temos, na verdade, que encontrar, à luz da Bíblia, a origem do pecado no mundo espiritual e também no mundo físico. Não é? Também vou falar um pouco sobre o pecado herdado, não é? E pontuar que ele afetou todo o ser humano, mas não destruiu completamente a imagem de Deus, nem anulou a capacidade de escolha do ser humano. Também eu quero mostrar aos irmãos que a salvação ela é uma iniciativa de Deus, porém exige responsabilidade dos homens, não é? E que a salvação ela está acessível a todos sem distinção. Basta o homem aceitar Jesus e se voltar completamente para ele, tá certo? Também eu quero mostrar aos irmãos que algumas bênçãos provenientes da restauração a Deus, não é? Como sendo a paz com Deus e o acesso, não é, ao próprio Deus e à filiação divina. Não é uma grande lição, muita coisa temos para comentar, para falar aqui com os irmãos acerca desses assuntos. Então vamos lá. Primeiro eu quero mostrar aos irmãos aqui que Deus não é o autor do pecado, tá certo? Deus não é o autor do pecado e isso é muito importante falar para a gente não cair em heresias. Eu já escutei uma pessoa boa falar, não é, que Deus era o autor do pecado, mas Deus não é o autor do pecado. Então, a palavra hebraica é ratá, não é, que no grego amartia, significa errar o alvo ou falhar no dever, tá certo? Conforme lá Romanos 3:23. Agora, existem outras várias designações bíblicas para o pecado. Muito mais para o pecado do que para o bem. Muito mais para o mal do que para o bem. Cada palavra apresenta a sua contribuição, não é, para formar a descrição completa dessa ação horrenda, não é, dessa ação terrível contra Deus santo, contra o Deus que nós servimos. Em um sentido assim, irmãos, digamos rápido, simplório, tá certo? Ou básico, pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado, tá certo? Então, a falta de conformidade com a lei moral de Deus, ou em outras palavras, tudo que a gente fizer que desobedecer à Bíblia Sagrada, que bater de frente, que ir de encontro à Bíblia Sagrada, então nós podemos definir como pecado, não é? Podemos ainda afirmar que pecado é uma transgressão à lei de Deus, ou seja, é ferir, é desobedecer, é não estar de acordo. E aí, que é em ato, disposição ou estado, tá certo? Então isso é que nós podemos definir como pecado. Quanto à origem do pecado, a gente pode dizer o seguinte, que Deus não é o autor do pecado, tá certo? Então precisamos destacar de que modo algum Deus pode ser responsabilizado pela entrada do pecado no universo, não é? Então, atribuir a culpa do pecado, da desobediência a Deus, então torna-se uma blasfêmia
na verdade, contra o caráter moral de Deus, que é absolutamente perfeito, né? Então, sendo um erro gravíssimo afirmar, ou como fazem alguns, que Deus decretou pecado, tá certo? Então, como pode um Deus absolutamente perfeito ter decretado o pecado? Lembre-se, irmãos, que Deus não é santo. Deus é santo, santo, santo. Não é 3 vezes santo, ou seja, absolutamente santo. E qualquer qualidade de Deus, nós podemos afirmar 3 vezes. Por exemplo, que Deus é perfeito, perfeito e perfeito. E como pode alguém absolutamente perfeito decretar o imperfeito, não é? Então você vê que é uma coisa que foge, inclusive, à lógica. Então, Tiago ele afirma o seguinte, Tiago 1,13. Ele diz, Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, não é? Deus não pode ser tentado e ele mesmo a ninguém ele tenta, não é? Isso é uma grande verdade acerca de Deus. E como surgiu o pecado, então? Como é que surgiu o pecado no mundo, tanto no mundo espiritual como no mundo físico? Como o pecado surgiu? No mundo espiritual, de acordo com a Bíblia Sagrada, em Hebreus, notoriamente Hebreus 12, 22, diz que um número incontável de anjos, eles foram criados por Deus. E estes eram bons por natureza, não é? Assim como tudo que Deus criou era bom. Mas o que foi que aconteceu? Lá no mundo angelical, ocorreu uma queda. E nessa queda, vários anjos se apartaram de Deus, conforme o versículo de número 6 da carta de Judas. Então, pouco se diz sobre o que ocasionou essa queda. Mas, pelo que nós encontramos em alguns textos da Bíblia, nós podemos concluir com muita clareza e com muita precisão que foi o orgulho e a cobiça de desejar ser Deus, ser semelhante a Deus, que fez com que Lúcifer, não é, o nome tradicional que é dado ao arcanjo, não é? Tirado lá de Isaías capítulo 12, versículo 14, da expressão estrela da manhã, ele dizem que fez com que Lúcifer fosse banido e destinado eternamente ao inferno, né? Como alguém acertadamente ressalta, aliás, Deus criou Lúcifer, mas Lúcifer fez-se Satanás. Agora, deixa eu lembrar um fato aqui para os irmãos entenderem. Uma vez, um sábio pastor, né, não é de saudosa memória, ainda está vivo, bem vivo, ele disse assim, Mário Sérgio, vamos dar um estudo bíblico sobre o Gênesis comigo? Aí eu disse assim, mas pastor, quem sou eu para ousar dar um estudo bíblico com o senhor? Ele disse assim, não, eu quero que você dê um estudo bíblico sobre o Gênesis. Aí você começa falando. E esse pastor era um pastor famoso, os cultos de ensino dele, saía o povo da igreja, né, ficava lá fora de tanta gente que era. E eu disse, pastor, mas o que é que eu vou falar na frente do Senhor? Ele disse, o que é que o senhor sabe do Gênesis? Eu disse, eu sei que no princípio Deus criou o céu, a terra. Ele disse, pronto, é isso que eu quero, isso aí exatamente que eu quero que você fale. Fale sobre isso que vai ser muito bom. Eu disse, e o senhor vai falar o quê? Ele disse, eu vou falar de antes do Gênesis. Aí eu digo, pronto, agora tá bom. E pense no homem que deu o estudo bíblico rápido. Pense no homem que falou do Gênesis bem rápido. Para ouvir o que ele ia falar de antes do Gênesis. E acredite, ele falou. E uma das coisas que ele ressaltou de antes do Gênesis foi exatamente a maneira como houve a rebelião no céu e como o Lúcifer foi expulso do céu por causa da rebelião. E ele provou na Bíblia, ele disse, olha, tudo isso tem na Bíblia, né? Tá lá claramente para a gente ver e para a gente ensinar também, né? Glória a Deus. Então tá aí algumas referências de algo que não está no Gênesis.
Por exemplo, o nome Lúcifer, não é? Ou a estrela da manhã, também a própria queda e rebelião dos anjos, mas aparece em outras passagens bíblicas, não é? Justificando o que ocorreu naquela época. E preste atenção, aqui ali o pecado no mundo espiritual, agora no mundo físico. E aí, no que diz respeito à origem do pecado na história da humanidade, a Bíblia nos informa, não é, que se deu pelo ato deliberado, perfeitamente voluntário de Adão e Eva. Tá certo? Então, sobre a causa que levou ao pecado, um autor famoso ele diz assim: Deus não fez com que Adão pecasse, pois, como já analisamos, Deus não pode pecar nem tentar ninguém nessa direção. Tampouco Satanás fez com que Adão pecasse, pois o tentador fez somente aquilo que o seu nome sugere. Ele não forçou, nem fez nada no seu lugar. Deus criou as criaturas livres, e se é bom que sejamos livres, então a origem do mal não é mau uso da liberdade, não é? Então a resposta real é que Adão pecou porque escolheu pecar. E, no entanto, né, irmãos, não se pode afirmar que Satanás não teve nenhuma participação na queda do homem. Tanto que ele também foi alvo de punição divina porque teve sua participação, conforme Gênesis capítulo 3, versículos de número 14 e 15. A doutrina bíblica, aliás, do pecado e sua extensão. Então, o autor do pecado, na verdade, Adão, ele podia comer, não é, livremente de toda a árvore do jardim, mas ele foi advertido por Deus para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente, não é, que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Não é? E o maior de todos os demônios. Então era originalmente o querubim ungido, não é, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu por causa da sua rebelião. Não é? Com sua queda também vieram com ele anjos que aderiram à rebelião de Satanás, não é? E uma parte deles continua em prisão. Então essa é uma possível explicação para a origem dos demônios, inclusive. Não é? A intromissão da serpente no jardim era o querubim expulso agindo por meio dela. Então assim o pecado não teve a sua origem no Éden. O pecado teve origem nas mansões celestiais, não é? No mundo celestial, no mundo espiritual. Agora, por meio do homem e da mulher, o pecado que já havia sido criado entrou no mundo. Então foram abertos os olhos de ambos. Isso significa que quando o casal comeu o fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, né? Envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Isso aí era a ruptura imediata da comunhão com Deus. É a chamada morte espiritual. Não é? Porque morte, ela traz consigo o significado de separação. Então aqui foi a separação imediata com o Deus Criador. Então nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, conforme Gênesis 3 e 15. E em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Não é? Então foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo. E com o pecado a morte. Não é? A morte é uma das consequências. Deus limitou os dias de vida do homem na terra. Então esse desastre aí, ó, ele é chamado de queda da humanidade, não é? Conhecido como queda da humanidade. E qual foi a consequência ali? Então a Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade. Romanos 5 e 12 diz assim: pelo que
como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não é? Uma frase muito interessante. Então essa é a revelação mais contundente, não é? Sobre como a transgressão, como o pecado, ele passou para toda a humanidade. Então esse pensamento ele é reiterado lá no versículo 19, né, da primeira carta aos Romanos, e também em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo de número 49. A extensão, quanto à extensão do pecado, lembre-se sempre, não é? Você já sabe isso aqui, mas não custa lembrar que o pecado ele se estende a todas as pessoas e corrompeu sua totalidade. Ele corrompeu espírito, alma e corpo do homem. Ou seja, o intelecto e a vontade, não é? A consciência e razão. Tudo isso é corrompido pelo pecado. Então, tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade, não é? O ser humano ele está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Tá certo? Isso também inclui o livre-arbítrio, né? Pois os pecadores eles têm plena liberdade de escolha e eles podem escolher no momento que eles quiserem, enquanto Jesus não volta. O pecado no homem. Então, queridos irmãos, tudo o que Deus criou, ele fez perfeitamente, né? Agora, por causa do mau uso do livre-arbítrio, e aí é importante a gente entender o que é o livre-arbítrio. O outro lado, ele aprisiona. Né? Outro dia eu estava conversando com um casal sobre o dízimo, a questão do dízimo. E eu estava dizendo para ele, ó, o outro lado, lá para o outro lado, é obrigado a ser dizimista. No nosso caso como cristãos, não. Deus não amarra ninguém, não aprisiona ninguém. Ele apenas dá o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A capacidade do ser humano escolher. É bem verdade que Deus conhece as nossas escolhas, mas Ele continua nos dando a oportunidade, que é o livre-arbítrio, da gente escolher. Então, por causa do mau uso do livre-arbítrio, ou seja, da capacidade de escolha, o pecado ele teve o seu lugar na humanidade, não é? Manchando, tá certo? Não destruindo, mas ele manchou a imagem de Deus, né? O imago Dei, não é? Que é a imagem de Deus no homem. Então, sobre alguns efeitos ou consequências do pecado, a gente pode destacar o seguinte, ó. Primeiro, acerca do pecado herdado. Então, uma controvérsia que foi gerada no século V foi que a raça humana não teria sido afetada pela transgressão de Adão. Ou seja, que o homem não herda o pecado original de seu primeiro pai. Mas a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, ela afirma que pelo fato de Adão ser o cabeça e o representante de toda a raça humana, então seu pecado afetou todos. Está lá em Romanos 3:23, também em Romanos 5, do versículo de número 12 a 19. Não é por isso que todos possuímos a natureza pecaminosa. Não é? Essa aí é a herança que recebemos de nossos pais, Adão e Eva. Então, dessa forma, todos somos, por natureza, culpados diante de Deus. Né? Até um bebê recém-nascido, antes de cometer seu primeiro pecado, já é pecador. Né? No entanto, as crianças, apesar de nascerem com natureza pecaminosa, ainda não conhecem experimentalmente o pecado. Não é? Elas não são responsabilizadas por seus atos, não é? De terem condições morais e intelectuais para discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Então, o sacrifício de Jesus, ele proveu salvação
a todas as pessoas, até mesmo as crianças, não é? Que faleceram na fase da inocência. Também o pecado afetou todo o ser do homem. Então o pecado no homem não é meramente um hábito adquirido, é uma herança natural do ser humano. Não é? Ninguém precisa ser ensinado a pecar, tá certo? Mas o faz naturalmente. Então a relação com Deus e com o próximo, elas foram afetadas pelo pecado, não é? Ninguém é ensinado, mas naturalmente peca. Então as relações foram afetadas. E além de trazer a morte física, espiritual e também eterna. Na nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, diz o seguinte, que a corrupção do gênero humano, ela atingiu o homem em toda a sua composição, corpo, alma e espírito, não é? Isso prejudicou todas as faculdades, não é? Quais sejam intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. Tudo isso foi afetado pelo pecado, tá certo? Tudo foi afetado pelo pecado. Então, o pecado não destruiu a imagem de Deus, não é? Então, embora o homem tenha sido afetado extensivamente pelo pecado, isso não significa dizer que a imagem de Deus no homem tenha sido destruída completamente. Então, nós encontramos um mandamento para não amaldiçoar outras pessoas, pois elas também foram criadas à imagem de Deus. Né? E isso seria o mesmo que amaldiçoar a representação do próprio Deus. Está lá em Tiago, capítulo 3, versículo de número 9 e 10. Né? E aí os irmãos, quando em casa, com mais tempo, também podem ver Gênesis, capítulo 9 e versículo de número 6. Também, queridos, o pecado ele não anulou a capacidade de escolha. Né? Então, embora tenha pecado e se tornado espiritualmente morto, não é? Passando a ter a natureza pecaminosa, Adão ele não perdeu totalmente a capacidade de ouvir a voz de Deus e também de responder. Não é? Então, a imagem de Deus, que inclui o livre-arbítrio, permanece, ainda que desfigurada nos seres humanos, mas permanece. Então, as Escrituras afirmam claramente que mesmo o homem tendo sua volição, ou seja, sua vontade afetada pelo pecado, ela não foi anulada, não é? Então, mesmo estando afetada, ela não foi anulada conforme ali Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Josué capítulo 20, versículo Josué 24, versículo de número 15, e Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 20. Queridos irmãos, também a restauração do homem a Deus. Então, devido à pecaminosidade do homem, este estava destinado à condenação eterna. Não é? Mas apesar dessa condição, Deus, por sua infinita graça e misericórdia, ele estabeleceu um projeto salvífico, não é, para restaurar o homem. Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, restaurar é ato ou efeito de restaurar, não é? Conserto de coisa desgastada pelo uso ou recomposição de algo. Então, sobre a restauração do homem, nós temos algumas considerações. Primeiro, é uma iniciativa divina, tá certo? Não é uma iniciativa do homem. Então, o projeto de restauração do homem, ela tem como fonte a pessoa de Deus, não é? E na condição de pecador, o homem jamais por si só produzirá a sua salvação. Então, por essa razão, nós vemos partindo sempre de Deus a iniciativa da restauração humana, não é? Então a Bíblia diz que Deus amou, Deus deu, Deus enviou, não é? Paulo ainda diz, o apóstolo, que a graça de Deus se manifestou.
e que tudo isto provém de Deus. E ainda, 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não é? Então a gente tem aí uma série de argumentos que comprovam claramente que a restauração ela é uma obra divina ou uma iniciativa divina, que também exige responsabilidade humana. Então, no plano da salvação, Deus, em sua sabedoria, ele incluiu a responsabilidade do homem crer no seu filho. Né? Então, há um autor bíblico que ele diz assim, um autor, aliás, que ele fala, há uma confusão que surge no meio da falha em reconhecer a distinção óbvia entre a capacidade do homem de fazer qualquer coisa para a sua salvação, o que é bíblico, e uma suposta incapacidade de crer no Evangelho, não é? O que não é bíblico. Então, fé e arrependimento, elas são necessárias, não é, para a salvação. Então, elas antecedem, inclusive, a regeneração. Ou seja, cremos que para ser regenerado, não é? Cremos para ser regenerado, e não o inverso. Não é? Nós não somos regenerados para crer, nós cremos para ser regenerados. Então, a fonte da salvação humana é a graça de Deus. Não é? Efésios 2, 8 e 9 diz muito claro, porque pela graça sois salvos. E a fonte é a graça. Agora, o meio é a fé. Não é? Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos por meio de vós. Aliás, por meio da fé, me perdoe. Lá vai eu, criando heresia no meio da aula, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, ou seja, a salvação não vem de vós. É dom de Deus, né, irmãos? E é possível a todos os homens. Então, assim como a extensão do pecado, a Bíblia também trata sobre o alcance da graça. Romanos capítulo 5, versículo 18 diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Então, a graça salvífica, ela não é apresentada de forma limitada nas Escrituras, mas sim que se revela a todos os homens, não é? Segundo Romanos 11:32, para exercer misericórdia para com todos. E conforme 1 João capítulo 1, versículo 11, até mesmo aqueles que rejeitam, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então a Bíblia nos mostra que o homem pode ser livre, não é? Ou pode por seu livre-arbítrio, aceitar ou rejeitar o plano divino para a salvação. E Jesus, ele declarou, não é? Jerusalém, Jerusalém, há quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos e tu não quiseste. Não é? Está muito claro isso aí na Bíblia Sagrada. E aí eu quero destacar para os irmãos aqui algumas bênçãos, não é? Que são provenientes da restauração a Deus. Que são, primeiro, paz com Deus, não é? Então, em pecado, o homem encontra-se na condição do inimigo. Romanos 8, versículo 7 diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você vê, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mas através da fé, né, na morte de Cristo, temos paz com Deus. E como resultado disso, a justificação. Aí a Bíblia diz, Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Também acesso ao Pai, né, irmãos? Aí nós temos o homem caído em pecado, ele está distante de Deus. Agora, devido à parede de separação, que é resultado da transgressão humana, Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não é? Mas Cristo, quando se ofereceu como sacrifício expiatório, ele nos garante acesso à presença de Deus, né, irmãos? Por meio dele. Também a filiação divina. Então, após a queda, todos por natureza são filhos da ira. E sobre a influência do mundo, escravos dos desejos da carne, não é? Tendo como pai o diabo. Então, no entanto, quando cremos no Evangelho e confessamos a Cristo como Senhor da nossa vida, nós fomos selados pelo Espírito Santo. E esse nos introduziu à família de Deus, testificando como nosso espírito, não é, que somos filhos de Deus e co-herdeiros em Cristo, né? Co-herdeiros em Cristo. Então, agora no item 7, nós vamos falar um pouco sobre a heresia que nega o advento do pecado. E aqui, algumas, não é? Várias, eu poderia citar aqui na lição. Mas a lição dessa semana, ela cita o pelagianismo. Então, essa é uma heresia e, segundo o autor da lição, a mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. Então, o nome vem de Pelágio, não é? Era um monge erudito britânico que se transferiu para Roma no ano de 409. Ele viveu na mesma época de Agostinho de Hipona, tá certo? Quando diz que é contemporâneo, é porque viveu na mesma época de Agostinho de Hipona. Então, qual o conteúdo doutrinário do pelagianismo? Então, a princípio, a sua doutrina ela teve acolhida popular e não era considerada herética, né? Porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não um assunto teológico. Então a controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, não é? O jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. E a fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não é? Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua doutrina se resume no seguinte: o ser humano não nasce em pecado. Né? A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não é? Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Então, esses são alguns pontos do pensamento deles. Né? O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso, em 431. Qual que é a resposta bíblica? Né? O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. Então a Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica, não é? Isso aí está muito claro nas Escrituras. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Não é? A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Então a corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras e confirmado na própria experiência humana. Tá certo? Então, segundo o Pelágio, o ser humano não nasce com pecado, né? A transgressão de Adão não afeta, não existe pecado original, tal, mas a Bíblia Sagrada, ela diz que existe, né, irmãos? Cuidado com essas coisas aí. E também a gente pode destacar a morte de Jesus em favor dos pecadores. Então, por essa razão, o Alcorão ele nega a crucificação e a morte de Jesus. E aí, com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade.
Não é? Por isso o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. Né? A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, não é, irmão? Uma ofensa para os que estão nas trevas. Sempre foi, é uma coisa desde o princípio. Como diz o subtópico desse trimestre, você observa uma coisa antiga que surge na atualidade com a nova roupagem para tentar confundir a cabeça dos servos de Deus. E qual o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja? Primeiro, o pensamento pelagianista nos nossos dias. Então, essas ideias estão ainda hoje nas religiões, né, reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. Existe um movimento religioso chamado ciência cristã, que nega a existência do pecado. Lá no mormonismo, a transgressão de Adão não passou pela raça humana. Não é? Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. E devemos também conhecer, e conhecer bem, aquilo em que os crentes e também o ponto de vista, aquilo que nós cremos, não é? E também o ponto de vista de outro, não é, para sabermos conversar. Então essas pessoas estão entre nós, não é, no dia a dia, e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como dizer, como também apresentar o evangelho, né, o evangelho que as conduz à salvação, porque Cristo morreu por elas também, né? E nessa missão nós temos crentes, nós temos a nobre ajuda, não é? Sacrossanta ajuda do Espírito Santo. O perigo está quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, né? E aí elas terminam atraídas facilmente por alguns ensinos diferentes, que às vezes lhe parece correto, e por isso nem examina seus fundamentos. Isso é um dos grandes problemas da atualidade. O analfabetismo bíblico, não é? É o drama do século. E isso tem levado muitas pessoas para o erro doutrinário. E aí concluímos a lição com isso. E eu quero deixar só uma pequena reflexão ou uma pergunta. Como está a sua leitura bíblica anual? Tá certo? Como está a sua leitura bíblica anual? Para que você não caia, tá certo? Para que você não seja enquadrado no grupo dos analfabetos bíblicos, não é? E aí a conclusão. E aí mesmo que nesse estado de corrupção, nem tudo está perdido, não é? O homem que está aprisionado ali nos seus delitos e pecados, ele não está ainda perdido, tá certo? Ainda há esperança para ele. Jesus Cristo ainda está no mundo, o Espírito Santo de Deus ainda conduz o nosso coração. Então, Deus não nos abandonou. E eu vou acrescentar, Deus nunca nos abandonará. Então, em seu amor e misericórdia, segundo Efésios 2:5, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, apesar da queda da raça humana, Deus, não é, por sua maravilhosa graça, ele decidiu salvar o homem caído em pecado por meio de Jesus Cristo. Então, essa graça alcança todos os homens indistintamente, né? E que apesar de nos salvar independente das obras, nos impede de uma vida de santificação, né? Que é a evidência visível da salvação. E aí, para concluir, tendo sido justificados pela graça mediante a fé, experimentamos benefícios de agora em diante, não é? Como, por exemplo, termos paz com Deus, temos a certeza da glorificação final e a libertação presente e futura da condenação. Glória a Deus por tudo, né, irmãos? Glória a Deus por tudo. Que Deus nos abençoe
que mais uma vez eu desejo a todos uma excelente aula, né? Uma excelente aula na presença do Senhor Jesus, e peço que os irmãos anotem suas dúvidas ou suas considerações e levem ao professor na escola dominical do domingo, tá certo? Tenho certeza que será uma excelente aula para a glória de Deus, e os irmãos vão contar da igreja desejando, os irmãos vão voltar da igreja desejando encontrar alguém para discutir tão importante tema, tá certo? E compartilhar os grandes ensinamentos que teve. Forte abraço, irmãos. Se Jesus não voltar, próxima semana estarei aqui com os irmãos comentando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, queridos. Uma excelente aula a todos os irmãos.